Olá! Nessa nossa aula conversaremos sobre o capital de giro, parte da visão das contas de curto prazo de uma operação que estão refletidas lá na análise do balanço patrimonial, aquele que seria o mais fundamental dos relatórios gerados pela contabilidade. Nessa nossa aula, temos três objetivos: entender o capital de giro no balanço patrimonial, compreender os prazos e ciclos do negócio e, a partir daí, analisar os efeitos dos prazos e ciclos sobre as contas operacionais do balanço, quer dizer, refletindo tudo isso no capital de giro. Se vamos entender o balanço, aí precisamos entender como um relatório fotográfico do patrimônio. Patrimônio seria o conjunto de bens, direitos e obrigações, segregado entre bens e direitos ou ativos e obrigações. Quando nós segregamos bens e direitos, ativos ou no financeiro investimentos e obrigações, analisando os prazos das contas a pagar ou receber em até 12 meses, considerando a apresentação do balanço em dezembro, são chamadas contas de curto prazo ou de circulantes. Aí no balanço temos então dois grandes grupos que refletem essas contas do circulante, contas que sofrem de uma renovação mais frequente, que são ativo circulante e passivo circulante. E aí, quando entendemos um balanço como esse apresentado aqui na imagem, vemos ativos circulantes maiores que passivos circulantes. Logo, vemos a figura das sobras de curto prazo. Essas sobras de curto prazo, elas são chamadas de capital de giro. Então, conceitualmente, no balanço patrimonial, o que é o capital de giro? É aquilo que sobra do ativo circulante em relação ao passivo circulante. Se do ativo circulante eu subtraio as dívidas de curto prazo, o que eu obtenho é o que nós vamos poder chamar de capital de giro. Para que o capital de giro ele é importante? O capital de giro é importante porque ele tem a possibilidade de permitir que a empresa, por exemplo, pague antes pelas suas mercadorias ou insumos e receba depois pelas vendas feitas. Nesse caso, essa diferença daqui, esse gap de caixa, esse ciclo financeiro, ele na verdade vai ser financiado pela existência desse capital de giro. Então é como se o capital de giro fosse a graxa financeira colocada na operação de forma a poder movimentar a sua estrutura, representada aí pelas engrenagens. Seria essa a ideia. E para entender o capital de giro, talvez a melhor compreensão que possamos ter se dê por meio das contas operacionais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso balanço tradicional ele poderia ser segregado em um balanço operacional e um balanço financeiro. O balanço operacional seria aquele, como o próprio nome diz, associado diretamente às operações, ao comprar insumos ou matéria-prima, ao processar esses insumos ou matéria-prima e ter o produto acabado, fazer a venda e efetuar o seu recebimento. Quando eu faço isso, as contas, então, de ativos circulantes e passivos circulantes, que se subtraídas resultam no capital de giro, poderiam ser segregados, todos eles, ativos circulantes, passivos circulantes e o próprio capital de giro, na visão da operação e dos números financeiros. Então, o ativo circulante eu poderia segregar em ativo circulante operacional as contas de investimentos de curto prazo associadas à operação. E aí, o que é que eu teria aqui? Eu teria os valores a receber de clientes, a conta estoques. E eu teria também o passivo circulante operacional, quer dizer, aqueles financiamentos de curto prazo inerentes à operação. Como? O valor devido a fornecedores, decorrentes aí das compras a prazo de mercadorias ou insumos, eventualmente folha a pagar, impostos a pagar, quer dizer, tudo aquilo que a operação provocou de financiamento, eu consideraria aqui, financiamentos de curto prazo, já que são circulantes. Se dos ativos circulantes eu subtraio, os ativos circulantes operacionais, eu subtraio os passivos circulantes operacionais, aí eu obtenho uma parte do capital de giro
bastante importante para a operação do negócio, que é o que vamos chamar de investimentos operacionais em giro, ou simplesmente IOG. Então, o que é esse IOG? O IOG é aquela parte do capital de giro associada diretamente às operações do negócio e que eu tenho a preocupação de entender, notadamente a partir dos impactos do ciclo financeiro. E as outras contas, que seriam contas financeiras, sejam ativos circulantes financeiros, quer dizer, aplicações financeiras não necessariamente ligadas à operação, passivos financeiros, quer dizer, financiamentos bancários, quer dizer, não ligados essencialmente à operação, resultaria num outro componente do capital de giro, que seria o saldo de tesouraria. Então, ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional dá aquela parcela do capital de giro vinculada à operação, o IOG, mas, por outro lado, analisando as contas financeiras, o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro dá origem ao saldo de tesouraria. Quando então eu entendo que o capital de giro é a soma dos dois, essa visão da parcela do capital de giro inerente à operação é muito importante. Quando eu vou entender o investimento operacional em giro, aí eu preciso entender a partir de prazos e ciclos. Por quê? Porque se eu entendo a dinâmica do negócio, que em um belo momento compra insumos ou matéria-prima, recebe um prazo do fornecedor, depois paga esse insumo ou matéria-prima. Naturalmente, entre o momento da compra e o momento da venda, incorre no período de estocagem. Então, aqui a gente tem o prazo médio de pagamento junto a fornecedor, que é o período que vai entre a compra e o pagamento. Entre a compra e a venda, aí eu tenho a figura de um prazo médio de estocagem. E esse prazo médio de estocagem é chamado de ciclo econômico do negócio, quer dizer, entre a compra e a venda. Mas, depois de vendido, eu concedo um prazo ao meu cliente, eu incorro no chamado prazo médio de recebimento até receber as vendas. Então, quando eu considero a dinâmica completa entre comprar e até receber, aí eu tenho a figura do ciclo operacional do negócio. Quer dizer, quanto tempo eu preciso entre comprar o insumo, a matéria-prima e até encerrar com o recebimento das vendas. Mas dentro do ciclo operacional, uma parte dele é bancada por fornecedores, esse prazo médio de pagamento aqui de fornecedores. Então eu poderia destacar deste ciclo operacional uma parcela compreendida especificamente entre o pagar e o receber, que aí nós poderíamos chamar de ciclo financeiro, ciclo de caixa ou gap de caixa. Então, esse ciclo financeiro, ele acaba sendo muito importante porque é ele que vai gerar impacto sobre o investimento operacional em giro que deveria estar refletido lá no balanço. Então, quando a gente vai tentar entender isso daí, aí eu preciso entender que o prazo médio de recebimento vai impactar o quanto teremos a receber de clientes. O prazo médio de estocagem vai impactar o quanto precisaremos ter nos estoques. Clientes e estoques compõem ativos circulantes operacionais. Por outro lado, lá nos financiamentos, o prazo médio de pagamento impacta o financiamento recebido por fornecedores, que corresponde lá aos passivos circulantes operacionais. Se dos ativos circulantes operacionais eu subtraio os passivos circulantes operacionais, aí eu obtenho aquela parte do capital de giro necessária aí para as operações, que é o investimento operacional em giro. E esse investimento operacional em giro é substancialmente afetado pelo ciclo financeiro. Quanto maior esse ciclo financeiro, maior o investimento operacional em giro, daí maior deveria ser essa evidenciação lá no balanço patrimonial. Com isso, então, esperamos poder ter atendido aí aos objetivos planejados, quer dizer, entender o capital de giro, compreender prazos e ciclos do negócio e, a partir daí, analisar prazos e ciclos, os efeitos desses prazos e ciclos, notadamente do ciclo financeiro, sobre aí o balanço patrimonial, quer dizer, aquela parcela operacional do capital de giro que chamamos de investimento operacional de giro, ou IOG. Bons estudos!